Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta de hoje é fazermos alguns exercícios sobre racionalização de denominadores, tá? Então, você vai agora pegar o seu livro, vai tentar fazer o exercício 41, as letras G, H e I, exercício 42, ambos na página 60, depois o exercício 8 na página 65 e o exercício 5 na página 68, tá? Após tentar fazer todos esses exercícios, aí você volta para cá, assiste o restante do vídeo, para confirmar se vocês acertaram ou não. Espero que tenham sucesso em todas as questões. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram a questão, ou as questões, vamos para a correção. Bom, existem três casos de racionalização. O caso é que eu vou ter uma raiz quadrada somente no denominador, uma raiz de índice maior do que 2 e uma soma ou uma subtração envolvendo radicais de índice par, tá? Ou, na verdade, de índice 2. Aqui no denominador eu só vou trabalhar com índice 2, no caso de adição ou subtração, que é esse último caso aqui. Bom, para resolver isso aqui, e lembrando que o processo de racionalização é aquele que eu elimino as raízes do denominador, eu preciso multiplicar essa subtração por algum valor que o produto ou resultado disso seja um número inteiro e não um radical. Então, para isso, eu vou usar um produto notável, o produto que é o produto entre a soma e a diferença, tá? De dois números, porque isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou a diferença dos quadrados. Porque quando eu considero esse caso para radicais, deixa eu só desmanchar aqui porque a letra ficou péssima. Eu voltei esse daqui, ó, raiz quadrada de A mais raiz quadrada de B, vezes raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. O resultado disso vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, que é A, menos a raiz quadrada de B ao quadrado, que é B. Então, eu deixo de ter radicais quando eu encontro esse produto. Então, vou forçar a aparecer esse produto, tá? Então, se aqui eu tenho raiz de 11 menos raiz de 10, eu vou multiplicar isso por raiz de 11, deixa eu pôr aqui embaixo, por raiz de 11 mais raiz de 10. O detalhe é o seguinte, se eu colocar 1 aqui em cima, eu estou alterando o meu valor, e essa não é a proposta. A proposta é reescrever esse quociente aqui de forma que o denominador não tenha radicais, mas que o resultado seja o mesmo. Então, eu repito o denominador aqui, ó. Por que que eu vou repetir o denominador? Porque assim, eu vou ter um valor aqui que é o 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, se isso daqui é igual a 1, porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1, o produto disso não vai ser alterado, né? O resultado desse produto não será alterado. Então, não tem problema eu fazer isso, tá? Então, aqui eu vou deixar indicado 4 raiz de 11, que multiplica raiz de 11 mais raiz de 10, sobre, aqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Posso fazer a propriedade distributiva aqui, então 4 raiz de 11 vezes raiz de 11. Lembrando que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de A é raiz quadrada de A ao quadrado, que é A. Isso para A maior do que zero, certo? Então, raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11 é 11, vezes 4, 44. Já estou fazendo um pouquinho direto aqui, tá, pessoal? Mais 4 raiz de 11 vezes 10. Então, vai ser 4 vezes raiz de 110. Por quê? Quando os índices são iguais, eu mantenho o índice da raiz e multiplico os radicantes, ou seja, o que está lá dentro. Tá? Aqui embaixo vai ficar 11 menos 10, que é 1. Eu não preciso representar isso. Então, a minha resposta final passa a ser essa daqui. Tá? O processo vai ser o mesmo em todos os casos, né? A gente, em números complexos, a gente chama isso de conjugado, quando eu troco o sinal aqui, ó, desse termo aqui, tá? Ou escrever essa mesma sequência de dois números com o sinal trocado. Então, vou colocar aqui, ó, raiz de 15 mais 1 e raiz de 15 mais 1. Não esqueçam, o sinal tem que ser o oposto daqui, tá? Só o termo do meio. Bom, aqui vai ficar 2 que multiplica raiz de 15 mais 1 sobre raiz de 15 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Eu tenho 2 raiz de 15 mais 1. Aí aqui vai ficar 15 menos 1. Você pode me perguntar, professor, por que você não fez a distributiva aqui? Porque eu prefiro sempre resolver o denominador primeiro para ver se eu não posso simplificar, tá? E nesse caso, eu vou poder simplificar. Ó, eu vou ter 2 que multiplica raiz de 15 mais 1 sobre
15 menos 1 é 14. E aí, ó, eu posso simplificar, porque esse 2 multiplica toda a expressão. Se aqui, por exemplo, tivesse um 2, eu não poderia simplificar porque tem uma adição, ok? Então, vai sobrar raiz de 15 mais 1 em cima, ou no numerador, e 7 embaixo, que eu simplifiquei esses dois termos aqui, tá? Para finalizar essa questão, raiz de 3 menos raiz de 5 em cima e embaixo. Aqui vai ficar multiplicado por 1, tá? Eu vou até deixar indicado, mas não precisaria, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E aqui vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aqui vai ficar raiz de 3 menos raiz de 5 sobre, aqui, 3 menos 5. Bom, 3 menos 5 é menos 2. Não é comum a gente trabalhar com o denominador, né, um sinal para o denominador. Então, a gente faz a divisão de sinais. Ó. Positivo dividido por negativo dá o quê? Dá negativo. Negativo dividido por negativo dá positivo. E aí eu posso manter o denominador positivo. Tá? De forma geral, é simplesmente eu tirar o sinal negativo aqui e trocar todos os sinais de todos os termos que estão no numerador. Ok? Bom, questão 42, resolver equação. Então, quando a gente resolve uma equação, essa é uma equação de primeiro grau, né? Expoente do x é igual a 1, e é o maior expoente. Eu isolo o x. Então, o que que eu faço? Eu vou escrever x raiz de 5 menos x igual a 3 mais 1. Bom, quando eu somo, por exemplo, 2x mais 1x, isso daqui eu posso fazer assim, ó, 2 mais 1 vezes x, não é? Então, eu mantenho uma letra e somo os coeficientes aqui, tá? Isso aqui é um caso de fatoração que a gente vai ver futuramente. Então, aqui eu vou usar a mesma estratégia, eu vou manter o x e vou somar os coeficientes que estão lá. Então, seria raiz de 5 menos, aqui tem um 1 aqui, tá? 1 vezes x, opa, igual a 4. Bom, o que está multiplicando x pode passar para lá dividindo. Então, eu tenho 4 sobre raiz de 5 menos 1. Vou cair no caso de racionalização, porque eu não posso ter aqui no denominador um radical. Então, vou escolher colocar o seu conjugado e vou efetuar essa multiplicação. Vou manter o 4, que vai multiplicar raiz de 5 mais 1 sobre raiz de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aqui eu vou ter 4 que multiplica raiz de 5 mais 1 sobre 5 menos 1, 4. Vou poder cortar, e aí minha resposta final passa a ser raiz de 5 mais 1. Ok? Bom, continuando. Agora eu tenho aqui um outro caso de racionalização na questão 8, tá? Só que agora eu vou ter raízes quadradas apenas no denominador, sem soma, sem subtração. E aí é um primeiro caso, um caso mais simples. Eu tenho dois caminhos aqui, pessoal. Eu posso primeiramente fazer racionalização e depois tirar o MMC, ou posso tirar o MMC primeiro e depois fazer racionalização, tá? Eu vou optar por racionalizar primeiro, mas quem quiser, tá? Pode fazer no sentido contrário. Na verdade, eu vou escolher uma delas aqui para fazer. Pode ser a letra A, aqui, ó. Se eu fizesse primeiramente o MMC de raiz de 2, de 3 e de 1 é 2, ó, é 3 vezes raiz quadrada de 2. Esse é o MMC. É como se, entre aspas, aqui a gente tivesse primos entre si, eles não têm divisores em comum, mesmo porque não tem nem como determinar os divisores de raiz quadrada de 2, tá? Então, 3 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 é 3, vezes 1, 3. Mais 3 raiz quadrada de 2 dividido por 3 é raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 2, vou pôr aqui, ó, raiz quadrada de 4. Menos 3 raiz quadrada de 2, menos, dividido por 1, 3 raiz quadrada de 2, vezes 4, vai dar 12 raiz quadrada de 2. Eu não corto o denominador, tá, pessoal? Aqui eu vou ter 3 mais 2 menos 12 raiz de 2 sobre 3 raiz de 2. Isso daqui vai ser igual a, um pouquinho embaixo, 5 menos 12 raiz quadrada de 2 sobre 3 raiz quadrada de 2. Detalhe, eu até, deixa eu diminuir um pouquinho esse traço aqui, eu até resolvi a soma, só que eu ainda continuo com um denominador com raiz, então eu ainda tenho que racionalizar. Lembrando que eu não preciso, eu não preciso colocar o 3, tá? Eu posso simplesmente multiplicar pela raiz aqui, ó. Essa parte da raiz aqui, ó, o raiz quadrada de 2. Aí eu vou colocar parênteses aqui, vou fazer distributivo aqui por causa de espaço, tá? Então, 5 vezes raiz quadrada de 2, 5 raiz quadrada de 2. Menos 12 vezes 2 vezes raiz quadrada de 2
Ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 é 2, vezes 2, 24. Então, menos 24. E aqui vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2. Não vai ter como simplificar aqui. E aí, me desculpem, mas eu vou colocar aqui a resposta aqui para não tumultuar aqui a minha resolução aqui. Vai ficar 5 raiz quadrada de 2 menos 24 sobre 6. E aí, agora eu finalizei, tá? Essa é uma estratégia. Tira o MMC primeiro e depois racionaliza. Eu vou fazer o contrário, eu vou racionalizar primeiro. Então, eu vou pegar cada termo desse aqui e já vou racionalizar. Nesse caso aqui em particular, olha só, eu vou cortar essa raiz quadrada de 3 com essa raiz quadrada de 3. Eu posso fazer isso. Então, eu tenho 3 raiz quadrada de 3, vou racionalizar. Lembrando que nesse caso de racionalização, quando eu só tenho uma raiz quadrada no denominador, é só repetir essa raiz quadrada 2 vezes. Lembrando que raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 é igual a 1. Ok? Então, fica 3 raiz quadrada de 3 sobre 3. Ó, que bom, facilitou demais minha vida, porque eu vou poder cortar o 3 com 3 aqui, ó. Então, a minha expressão ela passa a ser assim, ó, 1 menos raiz quadrada de 3 mais 2. 2 menos 1 é 1, então fica 1 menos raiz quadrada de 3. Tornou bem tranquilo aqui, né? Se eu tivesse tirado da MMC, talvez eu teria um pouco mais de trabalho. Talvez não. Eu acredito que sim. Tá? Letra C. Então, aqui, de novo, eu vou poder cortar isso com isso. Fiquem atentos. Esse eu já não posso cortar. Então, o meu rascunho aqui vai ser destinado a esse primeiro caso aí. Então, aqui eu vou multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Aqui não é distributiva, porque não tem soma. Então, é 6 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Então, isso dá 6 raiz quadrada de 6. Eu multiplico os radicais. Aqui vai ser 5 vezes 3. Lembrando que raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 9. Raiz quadrada de 9, que é 3. Vou simplificar o 6 com 3. Em cima vai ficar 2 raiz quadrada de 6. E embaixo vai ficar só o 5. Porque vai ficar aqui 1, né? Porque 1 aqui, 2 aqui. Então, agora eu vou pegar esse resultado e vou transportar para cá. Então, eu vou ter 2 raiz quadrada de 6 sobre 5, menos 3 sobre 2, menos 1 mais 2 terços. Bom, agora eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, que no caso, aqui vou pôr 1 aqui, vai ser de 30, dividido por 5 dá 6 vezes 2, 12, menos 30 dividido por 2 vai dar 15 vezes 3, 45, menos 30 dividido por 1 dá 30 vezes 1, 30, mais 30 por 3 dá 10, vezes 2, 20. Não corto o denominador, porque eu estou trabalhando com expressões algébricas, e aí eu vou somar aqueles termos que eu posso somar. 12 raiz de 6 eu só posso somar com outra raiz de 6, não tem outra. Então, vou manter 12 raiz de 6. Aí, agora que eu posso fazer essa operação toda, tá? Então, vai dar 45 menos 30, menos 45 menos 30 dá menos 75, mais 20 vai dar mais 50, tá? Isso tudo sobre 30. Ah, professor, e agora? Bom, primeiro aqui é negativo. Dá para simplificar? Dá. Só que eu vou mostrar uma forma diferente para vocês aqui, só para vocês entenderem a minha simplificação, tá? Vou puxar um acento para cá. Isso daqui equivale a isso daqui, ó. 12 raiz de 6 sobre 30 menos 50 sobre 30. Aí aqui, ó, eu vou simplificar por 2, tá? Aqui também, só por 2. E aí fica 12 por 2 dá 6, raiz de 6 sobre 15. E aqui ficaria 25 sobre 15. Por que eu simplifiquei pelo mesmo valor? Para garantir que o denominador vai continuar sendo o mesmo, tá? Então, a minha resposta final seria esse aqui, ó, 6 raiz de 6 menos 25, tudo sobre 15. Ah, professor, e se eu quisesse simplificar aqui por 6, tá? Vou puxar aqui, ó. Aqui por 6. Ficaria 2 raiz de 6 sobre 5. E aqui eu simplificasse por 10, menos 5 terços. Poderia ter essa resposta? Essa resposta é igual a essa? Para você sair dessa e chegar nessa daqui, ó, é só tirar MMC, tá? Vou pôr aqui solução alternativa. Se você estiver fazendo uma questão de múltipla escolha, pode ser que apareça essa solução aqui ou essa, tá? Letra D. Eu tenho aqui uma raiz aqui, então vou racionalizar. 3 raiz quadrada de 2, eu vou multiplicar por raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, que vai dar 3 raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, agora eu vou colocar esse valor aqui e vou tirar o MMC. Opa, aqui é 1.
Nesse caso aqui, o MMC vai ser 2. Então, 2 dividido por 2 é 1 vezes raiz quadrada de 2. Vou botar aqui, ó, 1 raiz quadrada de 2, menos 2 dividido por 2 é 1 vezes 3, 3. E 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, raiz quadrada de 2, 2 raiz quadrada de 2. Observe que todos os radicais são semelhantes, então eu posso fazer a operação entre eles. Então, seria 1 mais 2, 3, menos 3, 0. 0 raiz de 2 sobre 2. Bom, 0 vezes qualquer coisa é 0 e 0 dividido qualquer coisa é 0. Então, a resposta é 0. Ok, pessoal? Bom, continuando aqui, eu vou fazer racionalização do termo ali que tem raiz no denominador, pelo mesmo procedimento. Aqui é uma propriedade distributiva. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2, porque raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 vezes 2 é 2, raiz quadrada de 2. Lembrando sempre que, quando eu multiplico um número inteiro por um radical, eu junto os dois. Se eu multiplico um radical por outro radical, se eles tiverem o mesmo índice, eu posso multiplicar. E aqui vai ficar 2, tá? Bom, de novo, eu posso pensar assim, ó, isso daqui separado, 2 sobre 2 mais 2 raiz quadrada de 2 sobre 2? Posso, porque aí facilita eu perceber que isso é 1 mais raiz quadrada de 2, que eu corto aqui, né? Pessoal, é como se eu pudesse dividir todo mundo quando eu tenho uma... Porque geralmente a gente fala assim, quando tem uma subtração, uma soma, a gente não simplifica. Pode simplificar se eu separar os termos, tá? Aí é como se eu dividisse cada um dos termos pelo mesmo valor. Então, aqui ficou 1 mais raiz de 2, que é 2 mais raiz de 2. Lembrando que eu não posso somar esses valores aqui, tá? Porque um é radical, o outro é número inteiro. O radical não sei o valor dele exato. Bom, para a gente finalizar, tem mais uma questão aqui semelhante àquelas primeiras. Então, o processo de racionalização aqui é multiplicar por esse denominador aqui com o sinal do meio trocado. E aí, nesse caso aqui, como eu tenho um produto aqui, ó, de uma subtração e uma soma, e não é um produto notável, eu vou fazer a distribuição. 2 vezes raiz quadrada de 2. 2 raiz quadrada de 2. 2 vezes 1. 2. Menos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Isso dá menos 2. Por quê? Porque negativo com positivo dá negativo. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que é 2. Menos raiz quadrada vezes 1. Menos raiz quadrada de 2 vezes 1, dá menos raiz quadrada de 2. Embaixo vai ficar o quadrado do primeiro, processo extremamente repetitivo, mecânico apenas, né? Bom, o que vai acontecer é que esse 2 eu vou cortar com esse 2 e vou poder fazer essa operação aqui, ó. 2 raiz quadrada de 2 menos 1 raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. E aqui vai ser 2 menos 1, que é 1. Ou seja, minha resposta final raiz quadrada de 2. Vou procurar aqui e encontro ela na letra A. Ok? Bom, espero que tenham acompanhado as resoluções, tenham conseguido acertar, percebido que o processo é puramente mecânico. Se você consegue fazer alguns, dificilmente você vai deixar de conseguir resolver um punhado desses exercícios, tá? O processo é sempre o mesmo. Mas muito obrigado, que vocês tenham um ótimo dia, fiquem bem, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.